Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de um assunto que fica na cabeça de todo mundo quando pensa: sou produtor executivo. E agora? Pois é. Mas não se preocupa não, fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá? E antes de mais nada, queria só dizer que esse vídeo só é possível porque ele foi contemplado pelo PROAC. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então esse vídeo é para você que está começando, para você que já é uma pessoa que já está nessa área, tá? Mas vou explicar um pouquinho a diferença entre diretor de produção ou produção geral, produção executiva e assistente de produção. Como toda área de entretenimento, de eventos, teatro, musicais, sempre vai ter um produtor. Dependendo do projeto, se o projeto ele é muito grande, você acaba encontrando todos os tipos, todos os produtores, né? Tanto da produção geral como produção executiva e o assistente de produção. Só que às vezes o projeto é pequeno, acaba tendo só um produtor só, né? Mas vamos lá. O diretor de produção, ele já está desde o início lá do projeto. Quando o projeto começou ainda a ser escrito, sabe, desenvolvido junto com o autor, né, desse projeto. Então ele é o responsável por toda a parte tipo de inscrever o projeto numa lei de incentivo, no edital. E depois conversar com os captadores para fazer a captação desse projeto. E por fim, ele começar a dar o início para a contratação do elenco, contratação das pessoas, que é toda a equipe de criação que vai desenvolver, né, esse projeto. E assim por diante. Pois bem, agora vamos colocar a mão na massa. Então você viu que toda uma função, bem resumidamente, do que é um diretor de produção. E agora como você entra em cena, certo? Este momento é um momento que, assim, se você pensar numa analogia, o diretor de produção é a cabeça e o produtor executivo é o corpo. Ou seja, né, é o que executa. Então, você vai trabalhar diretamente com o seu diretor de produção. Por quê? É a pessoa que você vai se reportar sempre. Praticamente são todas as vezes quando você vai precisar tomar uma decisão. Sempre é bom dividir isso com o diretor de produção, né? E aí vamos ver. Vamos começar com uma sequência. Todas elas que eu vou dizer agora, elas andam paralelamente. Porém, eu vou dividi-las e vamos conversar por cada uma delas para vocês entenderem e a gente vai se aprofundando em cada assunto. Uma delas é quando começa os ensaios. Os ensaios, a gente precisa pensar no seguinte: um local que vai conseguir ter espaço para todo esse número de pessoas que você vai ter nesse seu evento, nesse seu espetáculo, nesse seu musical. Então você precisa ver o número que tem de pessoas e encontrar o melhor local. Às vezes, se você já tem conhecimento, fica muito mais fácil para negociação junto com os espaços. Mas se você não conhece, desconhece locais, não tem realmente experiência disso, vai uma dica. Procure na internet, procure no Google. Não tenha medo, procure, fale, coloque até nas redes sociais que você procura um espaço. Por quê? Assim fica muito mais fácil. Você vai ter possibilidade de ver o local e às vezes sim, às vezes até de um conhecido seu que tem um espaço. E aí marque uma visita técnica, vá lá, tire fotos, filme, tudo isso para que você possa dividir isso com o seu diretor de produção. É essencial. E principalmente, e aí vem a negociação, a conversar quanto tempo quanto tempo de ensaio que você vai ter, quantos meses vocês vão ter. Então é importante ter isso em mente, tá? E aí, pensar no seguinte: você vai precisar também de uma pessoa que vai ficar sempre lá. Às vezes, dependendo do número do projeto,
você vai conseguir você mesmo ficar lá durante esse período de ensaio. Só que você tem que pensar bem. Dependendo do projeto, precisa ver se realmente você vai conseguir. Se for um projeto muito grande, que dependendo dos dias de ensaio vai ensaiar de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 15 da tarde, por exemplo. E aí, ver como que você vai se desdobrar, porque vamos falar das outras funções que você vai ter. São muitas funções. Se realmente você vai conseguir arcar de cuidar lá e além disso cuidar das suas outras tarefas. Ou, às vezes pense numa possibilidade de ter uma camareira para o ensaio. Sim, ou um assistente de produção, que vou entrar nesse assunto. O assistente de produção praticamente ele vai te ajudar em todas as tarefas. Da mesma função que você se reporta ao seu diretor de produção, o seu assistente vai se reportar a você. Você vai dizer para ele as funções, o que ele vai precisar, assim por diante. Às vezes o assistente de produção já tem formação, também já conhecimento em produção. Mas é sempre importante dividir. Então vocês vão ser serão parceiros nessa empreitada, tá? Então é muito importante dividir tudo com ele. Então se você vai deixar o seu assistente ou uma camareira de ensaios que vai cuidar do local, é muito importante, porque lá vai ter momentos de quem que vai ser a pessoa que vai abrir sempre o espaço para eles, que vai preparar todo o catering, porque dependendo do tempo vocês vão precisar de ter um catering lá, que seja um café da manhã, que seja dependendo vai ter almoço. Bem, vocês da produção, juntamente com o diretor geral, vocês vão conversar, tentar procurar ver quais são realmente as necessidades que tem, dependendo do tempo, tá bom? Daí por diante, enquanto está rolando todo esse período de ensaios, tem algumas solicitações que vão começar a aparecer, como por exemplo a parte de figurinos. Sim, meus amigos, figurinos. Os figurinos, então, já como você já tem a pessoa que vai ser o figurinista, você vai, o diretor, no caso o diretor de encenação, né, que é aquele diretor que está trabalhando junto com os atores para poder levantar a peça, ele já vai ter o pensamento do que ele deseja e vai conversar com o figurinista também para os dois dividirem as suas ideias. E daí por diante é que começa o processo, que o figurinista já tem a informação do que ele deseja e daí ele vai começar a correr atrás, certo? E aí ele vai procurá-lo. Sim, ele vai te procurar porque ele vai falar o que ele precisa. E aí você vai ter que saber qual vai ser a melhor forma de conseguir as necessidades, suprir as necessidades dele, né? Que sejam de matéria de obra-prima, que seja tecidos, sair para poder comprar coisas e assim por diante. Né? Sempre você vai precisar, e uma coisa muito importante, então gente, eu vou acabar sempre linkando um assunto com o outro, porque eu te falei, as coisas acontecem muito paralelamente, tá? Uma das coisas que você vai precisar sempre pensar é numa parte financeira, que é a planilha orçamentária. Essa planilha orçamentária, ela tem todos uma lista com todas as informações, com as rubricas, né, de valores que tem de gastos para cada profissional. Vamos precisar o quê? Ir lá, falar com ele, conversar, deixar certinho esse valor. Então, ou seja, a partir do momento que ele vai começar a ver os figurinos e ver os tecidos, comprar costureiras, assim por diante, tudo que ele vai precisar, ele vai trabalhar em cima daquele limite. Tá? Então vocês vão sempre conversando muito sobre esse processo, tá? E principalmente datas limites, tá? Para todos os profissionais que vocês vão trabalhar. Ele tem que ter um deadline, né? Quem não sabe, deadline é a data limite para que esse produto seja entregue. Daí por diante, nós vamos ter também quem? O cenógrafo, né? O cenógrafo é a mesma forma que o figurinista. Ele tem que ter ciência dos valores, saber o que vai ser feito, né? Ter prazos, assim por diante, tá?
O iluminador, ele também, esse profissional, ele praticamente ele já vai acompanhar os ensaios, né? O trabalho dele vai entrar muito depois, né? Ele vai entrar lá pelo meio, pro final, ele vai fazer mais acompanhamento porque esse profissional ele já começa a trabalhar, fazer um trabalho muito mais no computador, fazendo, já criando sua cena, tendo suas ideias. Depois ele vai dividindo isso muito durante o processo, porque pode variar muito durante o período de ensaios, que o diretor de cena ele pode começar a ter outras ideias, viajar em outras coisas, então isso pode mudar muito, né? É mais equipe de criação que equipe que é mais cenário, figurinos, que você tem que ter uma noção, uma conversa muito mais, ter um contato muito mais próximo, tá? Uma coisa muito importante, gente, nunca se esqueça, sempre o melhor amigo de um produtor executivo é o seu celular, sempre tem que estar perto, e uma coisa, sempre leve um caderno junto contigo. Ah, sim. Não confie em sua memória. Às vezes está lá uma equipe de criação, um criador ou alguém, o seu diretor de produção tá te passando algumas informações e você tá lá. Tá. Ah, não, tudo bem. Não, tá tudo aqui, né? Fica tranquilo. O que era mesmo pra fazer? Não, sempre tenha um caderno na mão. Porque é imprescindível não confiar na sua memória. Não confie. Porque anotar, para você ter isso na sua agenda, todas essas informações, anotar as datas que você colocou lá, que você precisa fazer, a sequência de tarefa sua, é muito importante isso, tá bom? Uma das outras coisas muito importantes são a divulgação. Sim, a divulgação ela vai para várias vertentes. A primeira delas é assessoria de imprensa. Com certeza você já vai saber quem é a sua assessoria de imprensa que você vai trabalhar, né? Então é importante ver todas as informações que essa assessoria vai precisar ter. Uma delas é fotos para divulgação. Claro, ela vai precisar dessas fotos. Só que para foto de divulgação, você vai precisar de um estúdio, um fotógrafo e os figurinos. Sim, então é importante saber qual o fotógrafo que vai ser. E aí também entra aquela questão de negociação, ver qual é o fotógrafo, pesquisar da mesma maneira que eu falei. Se vocês não conhecem nenhum fotógrafo, façam aquilo. Busquem, procurem, usem a tecnologia que nos fornece hoje. Entendeu? Hoje a tecnologia nos ajuda muito a otimizar o nosso trabalho. Você sabendo quem é o seu fotógrafo, negocia valores, estúdio, marque o horário, tá? E é importante, tá? Você ter o horário certinho e falar isso, ver com o seu diretor, tanto o diretor geral como o diretor de cena, tá? E com o figurinista. Por quê? Vai precisar saber quando ele já tem os figurinos, entendeu? Então você lembra que tem o deadline final para entregar, tem o deadline também para ele ter uma amostra, pelo menos para você conseguir tirar essas fotos. Todo o movimento, gente, é muito importante ressaltar que todo esse processo ele é muito corrido. Se vocês perceberem, o tempo passa tão rápido, né? Durante todo esse processo de pré-produção, de ensaios, assim por diante. Então é imprescindível aproveitar cada momento, sabe? Então, muito importante isso. Então você já tem um local de fotos, tá? Já tem um fotógrafo. O importante é você agendar certinho o momento lá de você chegar, já deixar tudo pronto, levar o catering, porque, olha gente, sessão de fotos leva o dia inteiro. Sim, leva. Dependendo, pode ser que você tenha, tipo, são 3 ou 2 atores, ou monólogo com um ator, aí tudo bem. Mas
Já acima de 5, 6 leva tempo, porque são fotos individuais, fotos em grupo. Então isso praticamente assim. E já lembre-se do diretor de cena, a chance de ter um ensaio no dia vai ser muito remota, porque leva muito tempo. Isso sim, viu gente? Então é importante tirar as fotos. E aí, importante também ter quem vai fazer o material gráfico, ou seja, um designer gráfico. Então nesse dia também é importante também você ter o design gráfico junto. Por quê? Para ele ter todas as informações assim por diante, para poder te passar quais são as ideias que vai ter, né? O que vai fazer. Tem algo que eu não comentei, mas costuma ter um diretor de arte, tá? Para alguns espetáculos, alguns musicais, acaba tendo um diretor de arte, que é esse profissional que vai criar todo esse material gráfico, tá? Mas dependendo do projeto, acaba sendo somente um design gráfico que vai ser para poder fazer, né? Que vai montar esse material. Então é importante ter, bem, o profissional que vai ser responsável para criar todo esse material gráfico, né? E daí por diante, então todas essas fotos que vão ser tiradas, vai ser importante que serão trabalhadas para poder ser mandadas para a assessoria de imprensa, e as fotos que vão ser feitas para o design gráfico. E também, mesma coisa, esse design gráfico, lembre-se, conversar com ele, falar sobre deadline. Pois é, gente, deadline eu vou falar muitas vezes aqui, porque eu ressalto, porque prazos. Lembra que eu falei para vocês que o tempo é muito escasso, é muito rápido, passa? Então é importante ter datas, porque essas datas chegam logo e precisam ser cumpridas para que o espetáculo consiga ser levantado ao tempo hábil, porque você tem data de estreia, você tem que apresentar para o seu público, não é? E agora também teremos a sonoplastia. Sim, esse profissional ele vai ser responsável para criar toda a ambientação sonora para esse espetáculo, né? Como as músicas, os efeitos sonoros e assim por diante. Tanto esse profissional como o iluminador, como o sonoplasta, eles são dois profissionais que eles não estarão sempre nos ensaios, porque eles estarão trabalhando mais nos seus computadores, nas suas criações, entendeu? Porém, o seu diretor de cena, ele que vai estar lá com os atores, criando, levantando o espetáculo, sempre ele vai ter momentos que eles pensaram em algo novo, ele pensou em algo que, poxa, acho que agora já tem algo novo que eu possa dividir com esse profissional. Então é importante que você seja também um intermediário entre esses dois, tanto o diretor de cena com o sonoplasta, o diretor de cena com o iluminador, tá? Para que toda a comunicação ela seja muito mais rápida e muito mais dinâmica, né? Nós falamos sobre iluminador, sonoplasta, cenógrafo, figurinista, certo? Mas quem são as pessoas responsáveis para que possa manusear essas coisas durante o espetáculo? Certo? Sim, é muito importante a contratação das pessoas que vão trabalhar com você durante o espetáculo musical, o evento, antecipadamente. As camareiras que você vai ter, se você vai precisar de peruqueira, pessoa para trabalhar com o visagismo, sonoplasta, o iluminador, que vai ser no caso o operador de luz, o operador de som, vai ser o técnico de palco, o diretor de palco. Então, são N profissionais que você vai trabalhar junto com você, que são especialistas para cada área. Então é importante que no momento de contratação, saber, né, o que você vai contratar, qual o tipo de profissional, se ele é técnico ou operador. Se mesma coisa, isso para todos os profissionais, tá, gente? É importante saber o nível de conhecimento desses técnicos para você não ter surpresas no futuro. Por exemplo, uma coisa muito importante que eu vou deixar para vocês é o que? Lá na frente, quando tiver o espetáculo acontecendo,
muitas vezes você vai ter que sempre desmontar o cenário, vai ter que tirar as coisas, vai ter que sempre desmontar a luz, desmontar o som, e tudo isso é porque faz parte do trabalho. Você vai sempre dividir o palco, né? Dividir o espaço com outras pessoas, principalmente numa temporada. Então é importante que você esteja com um profissional que ele saiba precisar fazer uma remontagem depois, vai precisar depois fazer reafinações na luz, né? Reafinar depois o equipamento de som, né? Então é necessário ter isso, esse profissional saber qual tipo de espetáculo você tem na mão para poder saber qual tipo de profissional você vai ter. Tá? É uma dica muito importante essa, tá? Já vai falar mais um pouco lá na frente sobre quando começar o espetáculo, mas sempre é bom já lembrar desde agora porque é o momento de contratação, tá bom? Estamos chegando então agora ao processo de entrada no teatro. Entrada no local onde você vai começar todo o processo de montagem. Então, todo o seu então o figurinista, o cenotécnico, todos os profissionais, todos os criadores já têm tudo e vamos começar a colocar isso tudo em cima do palco, né? Então vamos começar o processo de montagem. É nesse momento todos os profissionais estarão juntos, né? Estarão trabalhando em sincronia, tá? Hoje o processo de trabalho em cada teatro depende muito do período de espaço que você, de tempo que você vai ter no seu teatro, tá, gente? Então é importante pensar nisso. Você vai ter essa informação com a pessoa que fornece, que vai, com o espaço, né, com o curador, né, do teatro, o administrador, saber quanto tempo você vai ter, quantos dias de espaço você vai ter, e aí junto com o seu diretor de produção vai conversar para saber montar o cronograma de tudo isso, que é o processo de entrada no teatro e até a estreia, para dividir bem os profissionais que vão trabalhar. Quem vai trabalhar primeiro, vai começar lá primeiro colocar o cenário, para depois entrar a luz, depois entrar o som, ou entra o som e depois a luz, ou dependendo do seu tempo, entra todo mundo junto. Gente, é realidade. Hoje em dia, às vezes você tem pouco tempo para trabalhar. Então isso é importante ter isso no cronograma para poder saber e falar com a sua equipe sobre isso, explicá-los cada momento do como está, o que tudo está ocorrendo, para todos eles já se precaverem e saberem trabalhar da melhor forma possível, tá bom? Agora tem o processo de manutenção, né? Depois que quando você começa o processo começa a sua temporada, você vai sentir a sua rotina. Por quê? Toda vez que você é o momento quando você entra, o primeiro dia de espetáculo da semana, depois tem as sessões, e aí tem o último dia de sessão da semana, e depois semana que vem começa tudo de novo, entra numa rotina, então fica tudo mais fácil, tá? Então eu sempre costumo pensar assim, a primeira semana e a segunda semana são primordiais para você entender a sua rotina, tá? Qual é essa rotina? Costuma ser sempre assim, tá? Varia, gente, varia muito. Mas pensa assim de um modo, um exemplo. Eu preciso sempre, e por isso que eu falo, gente, do caderno, anote para você ter toda a sua rotina, você saber tudo que você precisa fazer sempre, tá? Mais umas coisas. Relacionamento. O relacionamento é inevitável para qualquer produtor. Sim, principalmente para o produtor executivo, que ele está sempre no local, sempre com as pessoas, sempre interagindo com todas as pessoas, é de extrema importância ele ter um ótimo relacionamento com todas as pessoas. Relacionamento com o seu time, relacionamento com o teatro, relacionamento com o local do evento que você está, tá? Por quê? É muito importante as pessoas trabalharem bem, sabe? Pense no seguinte, eu tenho certeza que você trabalhando, você escolheu essa profissão de produção executiva é porque você gosta dessa função, né? Você trabalha
com carinho, você se preocupa com essa questão, tipo, você gosta, né, com essas questões, tipo, de todos os bastidores do teatro, bastidores do espetáculo, do evento, você gosta disso, então, você tem um carinho por isso, e aí você acaba tendo um relacionamento muito melhor, porque você trabalha feliz, e para trabalhar feliz você precisa ter relacionamento. Pare para escutar, porque às vezes as informações, o jeito de eles pensarem vai te ajudar a resolver o problema muito mais rápido e muito mais tranquilo. Então, sempre lembre-se, escute muito mais, veja o que eles podem te agregar, procure sempre perguntar como que estão indo as coisas, sabe? Procure sempre conversar, dialogar com a sua equipe, tá? Isso vai te ajudar muito, tá bom, gente? Então, pessoal, é isso. Espero que eu possa ter ajudado aí. Agradeço muito ter essa possibilidade de dividir a minha experiência com vocês. Então, quero desejar muita boa sorte para quem está começando essa empreitada. Muito sucesso para quem já está, tá? E procure sempre se aprimorar, sempre melhorar. Eu acho que como toda a vida profissional, em todas as áreas, sempre temos uma chance de aprimorar e melhorar os nossos hábitos, melhorar a nossa vida, melhorar as nossas atitudes. Tá bom, gente? Então, tudo de bom e sucesso aí para vocês, grandes produtores e produtoras. Um abraço!